parou. Ele disse, a gente vai apresentar o que é que a gente quer. O senhor pegou a saúde, aí ele foi e trouxe o dado. Não, o médico falou, porque aqui é onde tem a gente atende lá no município, na cidade, o número maior é daqui. Aí ele disse, mas o senhor sabe por que o número maior é daqui? Porque a gente vive aqui nessa área e não tem calçamento. Então a gente recebe muita poeira dos caminhões que entrava para pegar os hortifruti. E quando passava a poeira, entrava, as pessoas ficavam espirrando, exato. Aí disse, então a gente precisa que faça o calçamento. A gente não quer o posto de saúde agora. Então, se não fosse lá, ia construir algo que não ia dar conta da demanda da comunidade. Então, é isso que eu falo sempre em Salvador. Porque um prefeito que não faz uma gestão com a participação popular, isso mostra que a gente não quer trazer a população para próximo. E é melhor a gente errar com a população do que a gente errar sozinho. Porque se a população chega, é isso aqui, então, olha, foram vocês que me indicaram. Eu não tomei uma posição sozinha. Tem mais ou menos uns 15 dias que teve a Conferência das Cidades, que eu considero uma conferência importante, porque a gente pensa a cidade para frente, para os próximos 10 anos. E o Ministério das Cidades já startou a nível federal. Aí tem as etapas do município, depois do estado, depois a nacional. E Salvador não convocou. Sabe quem convocou a conferência? A sociedade civil. E poucos foram lá. Eu estive lá. E elogiei muito aquele momento. A força dos movimentos sociais presente para poder fazer no debate da política, das ausências do que não existe em Salvador, mas a conferência foi feita. Elegeram delegados e delegadas, elegeram as representações para compor o Conselho das Cidades. Então, a gente está vendo a sua pergunta que você trouxe, Patrícia, foi muito inteligente, como você sempre é. Por que e de que forma a gente vai virar este jogo? Essa chave vai ser virada. Como? Dessa forma. A população cresceu, a população agora sabe, ninguém vai chegar aqui e dizer que é desta forma. Então, por que as lideranças e também as entidades do movimento popular foi com garra, com coragem, e aí passando na listinha, pedindo ali como é que a gente vai conseguir para o almoço, para tudo, para o transporte, mas aconteceu. 2 dias de conferência, ali no Sindicato dos Bancários, nos Aflitos, lotado. Então, isso mostra o crescimento e o avanço. Não está se deixando mais manipular. Exatamente. E isso é bom para a democracia. Sim. Porque se a população está bem, e um outro exemplo que eu digo disso lá atrás, no Rio Grande do Sul, foi lá onde iniciou o orçamento participativo. Depois, quando a virada de chave, os governos de esquerda iam saindo, que chegaram os outros, a população disse, você pode mexer em tudo, menos no orçamento participativo. Então, olha como a população vem crescendo e vem avançando e vai dizendo para o gestor, para a gestora, o que é que nós queremos. E de 4 em 4 anos tem eleição. Então, mostra, ou vai lá, ou caminha direitinho. E eu digo sempre isso. Aquele que tentou nos calar, nos impedir, de todas as formas, o povo brasileiro sabe dar resposta nas urnas. E deu, como nós vimos. Então é isso que a gente espera do nosso povo brasileiro, que é um povo aguerrido, sofrido, mas que é um povo inteligente. E que deseja viver em um país onde tem igualdade, a equidade, não tenha machismo, não tenha racismo. E é isso que nós queremos. Então nós vamos lutar muito para chegar até lá? Vamos. Mas cada momento como esse, a gente vai avançando. Tem 2 coisas que me chamam a atenção. Quando ela estava falando no início, eu me lembrei de um fato importante. Tem um ditado popular que diz assim, que o que não mata, engorda. Então, assim, foi uma dificuldade muito grande, né? O nosso país passou por uma série de lutas, mas acabou que fortaleceu tanto muitos movimentos populares, como fortaleceu o mundo sindical, como fortaleceu aquilo que era para enfraquecer, para destruir, para desmontar, acabou levando consciência para as pessoas. Então a gente vê que os últimos, vamos imaginar assim, 18 meses,
A gente está vendo uma força muito grande. Inclusive, pode eleger não é só para quem é pré-candidato ou para quem vai ser candidato, é também para quem diz quem pode eleger. Quem vai dizer quem pode eleger são esses movimentos sociais que conhecem os candidatos, que estão na rua, que fazem um trabalho social. E aí não é só para o parlamento, é para o sindicato, é para a associação de moradores, é para todos os espaços. É porque o que acontece? Vão surgir muitas pessoas agora que querem se candidatar e que vão se candidatar e que vão tentar, por questões 1001, inclusive questões religiosas, questões de oportunismo, qualquer pessoa, né, pode ser livre para isso. Mas quem é que está fazendo este trabalho na rua? Quem vem labutando com o trabalhador? A gente abriu aqui escutando o Edson Gomes. Quem são essas pessoas que estão no dia a dia das cidades? Então, essas lideranças, elas têm autonomia, né, e têm legitimidade para dizer para as pessoas, olha, Marta eu conheço. E eu conheço por causa disso, daquilo outro, assim como outros candidatos. Então, acho que a gente está muito mais fortalecido, muito mais consciente. A percepção da mulher no poder. Boa pergunta. A gente hoje vem aí com uma possibilidade de ter mais mulheres sendo eleitas, né? É ainda uma parcela muito mínima. Existem 1000 hipóteses sobre isso, né? A mulher não vota mulher, não sei mais o quê. Tem tantas discussões pequenas e rasas, mas também existem as questões ideológicas, né? Tem mulheres também que não querem nem pensar na política porque estão vivendo outro universo. Hoje, você vê a mulher só na base popular, ou você entende também que tem grandes mulheres em esferas sociais, dentro da área jurídica, da área médica, que já começa a pensar na política como uma ferramenta de transformação também naquele movimento ali? Tem sim, muitas mulheres têm se revelado no judiciário, no legislativo, no executivo, no empresariado. A gente tem visto muitas mulheres também garantindo ali o debate, fortalecendo nos movimentos sociais, enfim, todas essas esferas. Agora, nós ainda estamos subrepresentadas. Olha a eleição passada para a ALBA. Nós diminuímos nossa presença de mulheres. Então, isso é muito ruim, porque nós somos maioria da população. Sim. Então, a gente pelo menos tinha que ter ali uma paridade, né? Se não fosse uma quantidade maior. E a lei eleitoral, eu tenho dito muito isso, ela acaba não refletindo, porque os 30% é para você compor a lista para escrever e encaminhar para o Tribunal Regional Eleitoral. Deveria ser o quê? Para as mulheres eleitas. Porque como é que você vai fazer reparação? Como é que você trata as desiguais de forma igual? Você não vai fazer reparação nunca. Olha as cotas, que foi um grande debate. Hoje a gente está vendo as universidades. Por quê? Porque teve que colocar o dedo na ferida. Então, se a gente não fizer isso também na política, o Brasil vai continuar nesse índice também ainda muito vergonhoso, mesmo com esses avanços, porque às vezes também, Patrícia, a gente tem mulheres, mas que não nos representam. É o que eu digo, não basta ser mulher. Tem que ter todo este compromisso e o debate também para você defender. Na Câmara mesmo, Câmara de Salvador, são 43 cadeiras. Nós tínhamos 9, agora nós temos 8. Porque os suplentes são homens. Quando a mulher licencia, quem assume é um homem. Aí, por mais que a gente faça um bom debate, mas na hora a gente não vai conseguir. A gente teve lá uma demanda, que foi um debate feito com todas as 8, da questão de uma bancada feminina, que é para a gente discutir as pautas das mulheres, independente da sua coloração partidária. É pauta das mulheres, vamos nos unir. E nós não conseguimos aprovar. Porque até piadinha nós... Então vamos criar também a bancada dos homens. Aí eu tive que dizer algumas coisas para alguns. Eu digo, ó, se nós estamos nessa luta para a conquista desses espaços, é porque os homens a vida inteira vêm aí na frente. Eu falei para a gente, se a gente for analisar, e a gente percebe isso, a nossa historiografia é muito perversa com nós mulheres. Sim. Sempre trata os heróis, as heroínas são invisibilizadas. Então nós precisamos mudar. E para mudar a gente tem que chegar. Por isso que esse momento é importante de reflexão, porque as mulheres também têm que colocar os seus nomes, chegar, não tem que ter
O receio não. A disputa política está aí. E se a gente não ocupa esse lugar, outros irão ocupar. Porque na política não tem o espaço vazio. Hoje de manhã eu tive um debate numa escola, falando sobre esse projeto, que já é uma política pública do governo do estado, de dignidade menstrual. Que antes, quando a gente começou, era pobreza menstrual. Pessoas que menstruam deixam de frequentar a escola uma média de 4, 5 dias, porque o absorvente é caro. É todos os pais que têm condições de comprar o absorvente. Quem tem 2, 3 filhas. Sim. Eu estava em um debate em uma escola e uma jovem, quando eu acabei de falar, ela levantou, uma jovem negra, e disse: vereador, professora, que eu sempre me apresento como professora que eu sou, eu estou vereadora, né? Aí ela disse: professora, por que só agora vocês, mulheres, vieram pensar nessa situação? Aí eu falei: boa pergunta, eu não tinha entrado nessa pauta, mas você me deu uma boa oportunidade. Falei: olha na Câmara Federal, quantas mulheres tem? Olha na ALBA e olha aqui na Câmara de Salvador. Então, se nós tivéssemos uma presença maior, nós já tínhamos feito a alteração. Falei: se você olhar, nas 3 casas, foram 3 mulheres que apresentaram. Em Brasília, foi a deputada federal de Recife, aqui na ALBA foi a Olive, lá na Câmara fui eu. Falei: então você acha que muitos dos homens que estão lá, tem muitos homens lá, parceiro, companheiro, deputado, mas tem outros não. Vão pensar que aqui no bairro de Pernambués, as meninas deixam de frequentar a escola 5 dias porque não tem absorvente. Isso para ele é supérfluo. Então quem pensa nessa pauta somos nós, mulheres. Ele vai pensar o quê? No agronegócio, para vender mais, para contaminar, para envenenar a gente. Vai pensar nas mineradoras, para cada vez mais as barragens. Por aí, essas pautas que eles querem defender lá, do latifúndio. Ele não vai querer saber de pauta que tem a ver com as nossas vidas, com o empoderamento da nossa juventude. Então, se a gente não falar sobre isso, que a gente tem que debater. Então, os espaços onde nós estamos, a gente tem que falar, a gente tem que dizer da importância das mulheres na política. Um dos primeiros projetos nossos, foi no 2º mandato, foi a paridade nos conselhos. 50% das mulheres nos conselhos municipais. Porque o conselho também elabora e formula a política para o município. Se a gente não tem mulheres, como é que os homens, com todo o respeito que a gente tem, vai pensar sobre o que nos pertence, o que é pauta nossa? Então tem que ter mulheres. Olha, Marta, 2 coisas, você já falou 2 coisas, agora a terceira, onde você usou no seu argumento, a experiência do olhar de alguém que está próximo ao problema. Então você contou em Jaguaquara que as pessoas falaram: ó, eu estou respirando poeira, eu não quero hospital, eu quero uma dignidade ao respirar, e não um hospital para me tratar. Depois você falou sobre a dignidade menstrual, que é outra observação que o homem jamais faria, porque primeiro que a higiene pessoal é uma coisa individual, e segundo que o homem não sofre não está próximo a esse assunto. Então eu jamais imaginaria defender algo desse tipo, justamente porque não me ocorre. E agora a terceira coisa que não, vou ficar nessas 2. Não, então, fale a terceira. Fale. Agora. Você foi tão bem, cara. Parabéns quando o homem admite que é uma pauta que não ia fazer porque não atinge. Jamais. Isso é importante. Pois é, jamais. Mas é porque a terceira eu esqueci, por isso que eu não estou falando. Então eu tenho que parar na segunda. Mas assim, a questão de gênero é importantíssima. Mas ela, nesse momento, não é o problema. É a falta de informação, que você tocou nos dois exemplos. É um universo distante de quem tem a palavra, distante de quem tem o poder de fala, distante do ambiente da discussão. Então, assim, eu jamais proporia isso, porque eu não conheço. Agora, a partir do momento que foi proposto, o homem que não concordar realmente está limitado. É por isso que eu fiz aquela pergunta: como é que você se sente dentro de uma Câmara de Vereadores de direita, que a direita domina, e que os homens são a grande maioria? Como é que você sente isso? O que é que você falaria para uma candidata a vereadora jovem que queira participar com você dessa luta? Pois é, que não pode desistir. Vai lá, visite as redes sociais de quem está hoje na Câmara.
veja o que é que está ali nas redes, o que é que vem fazendo no dia a dia, se tem a ver com a sua vida. A gente precisa, e as mulheres, nós precisamos também chegar neste espaço. E as mulheres negras, porque quando a gente fala do geral das mulheres, a gente tem ainda, mas quando vai contar as mulheres negras, olha o que Benedita da Silva passou agora. Sim, a violência que Benedita passou por uma outra mulher. Não foi por homem, foi por uma outra mulher. Por isso que eu falei que não basta ser mulher. Não são todas as mulheres que me representam. Patrícia me representa, com muito orgulho. Mas não são todas que me representam. Então é por isso que nós precisamos falar de política, da política pública. Às vezes eu chego em um debate, negócio de política, eu digo, olha, vamos falar aqui de política pública. Isso tem a ver com todo mundo. E a gente tem uma poesia de um alemão, e ele fala que o pior analfabeto é o analfabeto político, porque ele não ouve Bertold Brecht, ele não fala e ele não participa das decisões políticas. A água que nós estamos consumindo aqui depende de decisão política. Esse copo que comprou aqui para Rede Sempre, para TV do Trabalhador e pode eleger. Esse aqui a gente pegou emprestado. Pois é. Então, vou aproveitar para fazer a propaganda. Um abraço aí pro pessoal do Costelão, o melhor restaurante aqui da região, que emprestou os copos aqui pro nosso E são mulheres. As donas são mulheres. Nossas amigas. Um abraço para vocês aí. Então, tudo isso depende de decisão política. Tudo. Então é por isso que nós precisamos estar na política. E as mulheres, nós precisamos estar lá. Porque, por mais que tenha, e eu ressalto que às vezes a gente tem vereadores, deputados, parceiros, mas é um número pequeno. E não dá para alguém decidir sobre a nossa vida sem a gente estar lá. E tem uma frase que eu acho assim magnífica, da pessoas com deficiência, nada sobre nós sem nós. Fantástico. Então não pode alguém decidir se não consultou a gente. É isso que nós queremos. Olha o que o povo de Jaguaquara deu a lição. Sim. Então não adianta fazer posto de saúde. A gente quer que você vá no problema, para a gente não ter que ir para o posto. Sim. Eu achei interessante aqui também, uma coisa que você está falando, que é o seguinte. Estamos todos envolvidos com o universo, né? Ao nosso redor. Imagina a cidade. Tudo que está acontecendo na cidade tem a ver comigo. Independente se aquilo é da minha utilidade ou não. Então, quando a gente discute inclusão, segurança, justiça social, não importa em que posição que o cidadão está. Ele pode não estar dependendo daquela lei, mas aquela lei vai afetar diretamente ele, porque outras pessoas que estão ao redor dependem. A gente conversa muito isso aqui. A gente está falando de tudo, né? Então vamos falar um pouquinho de Camaçari também. Claro. A gente fala muito sobre a Estrada do Coco, nesse pedaço aqui que é Abrantes, que não tem ponto de ônibus coberto praticamente, que não tem iluminação, que não tem nenhum tipo de pavimentação para os carros, tem comércio que não acaba mais, quando você vai virar seu carro, você já sai caindo nos buracos. E o pedestre ali, ele não existe um calçamento para o pedestre. Então é uma via, eu uso muito daqui até o pedágio, mas se você for mais para além ali, você vai embora, não tem, você vai chegar em Arembepe para ver alguma coisa mais organizada. Então assim, se aquilo tivesse organizado, independente de eu precisar pegar um ônibus ou não, seria bom para mim também. Eu estou vendo uma cidade mais bonita, uma cidade mais inclusiva, as pessoas estão tendo mais dignidade na hora que usam o transporte, tem iluminação, né? Eu, quando vou acessar algum comércio, eu já não caio com o carro no buraco. Então, são várias questões que a gente precisa discutir. O problema é que a gente entra no carro, vai embora para o nosso destino, não se preocupa com quem está do lado e, às vezes, tem essa outra questão que você está levantando. Tem mulheres que não nos representam. Mas também tem momentos que às vezes o cidadão ele não está naquela dor, aquela dor não é dele, mas ele quer falar sobre aquela dor e alguém vai dizer que não é legítimo. Então a nossa sociedade como um todo precisa de um pouco mais de estudo, de se intelectualizar mais, e por isso que eu fico tão feliz quando eu chego em eventos que a UFBA tem promovido, por exemplo, com os coletivos. E eu vejo grandes mulheres ali falando, eu fico assistindo aquilo, por quê? Porque pensar sobre, às vezes, é muito importante.
Você fala, tá só produzindo pensamento, não tá fazendo nada na prática. Mas aquele pensamento, o pensar, o refletir, o avaliar, vai levar pessoas a fazerem na prática o que o cidadão realmente precisa. E às vezes eu não tenho uma necessidade absurda de que tenha um ponto de ônibus ali. Não sou eu que vou ficar no ponto do ônibus. Mas eu comentei num podcast anterior, tem uma pessoa que me presta um serviço e que para chegar na minha casa eu pago um Uber para ela ir, para ela voltar, porque não tem como ela ficar parada naquele lugar. Não tem segurança, não tem, se chover ela tá na chuva, no sol, não tem uma via de pedestre, não tem nada para ela. Então assim, eu não me sinto confortável em fazer essa pessoa passar por aquele desafio que eu não gostaria de passar. Então essa questão que eu queria saber, como que a gente pode hoje, você indo aí, uma pré-candidata, né, você já está pré-candidata, vai lançar a sua candidatura agora dia 13, indo para um 4º mandato, teria perspectiva de como que a gente pode trazer essas discussões para incluir outras pessoas da sociedade, para além daquelas que a gente entende que tem uma necessidade? Por exemplo, dentro de todas as políticas que você trouxe, dentro dos seus 3 mandatos, sempre foram para favorecer grupos que tinham uma demanda. E aqueles grupos que não têm demanda, mas que precisam ter consciência sobre demanda. Eu acho que isso já se torna uma demanda. Vamos conscientizar as pessoas? Vamos falar um pouco mais sobre isso? Existe algum projeto na Câmara, alguma coisa de trazer a sociedade como um todo, de pensar nessas advogadas, nessas médicas, até nessas pessoas que estão saindo das faculdades agora, desses projetos, elas se formaram? Sim, para quê? Vão devolver o que para a sociedade? Como é que elas devolvem o que elas receberam de projetos públicos, de projetos que vieram do governo Lula? Como é que se pode devolver isso? Para chegar até aí, eu vou pegar antes. Nós temos um projeto aprovado lá, que já é a realidade. Eu sou diretora da Escola do Legislativo, Péric Guzmão Regis, da Câmara. E dentro da escola nós temos o Parlamento Jovem. Nós realizamos agora a 2ª edição. Então nós dividimos Salvador em territórios, para não vir gente de uma escola demais, não contemplar outra. E nós elegemos 43 alunos, meninos e meninas. Eles passam uma semana na Câmara. Boa, excelente. Aí chega lá no primeiro dia, o TRE foi diplomar. O mesmo diploma que eu recebi como vereadora, eles receberam. Igualzinho. O desembargador esteve lá, diplomando os 43 alunos como vereadores jovens. Então isso a gente está trabalhando o quê? Cidadania. É mostrar para estes jovens, meninos e meninas, que aquele espaço ali é o espaço que formula, que elabora a política, que discute o orçamento e que tem a ver com a vida dele. E foi importante, depois, nos dias seguintes, eles conhecem a Câmara como um todo, aí conhecem o que é uma comissão, o que é uma Constituição e Justiça, que é onde o projeto chega primeiro, que é uma comissão de finanças. Depois, no outro momento, cada dia eles têm uma demanda concreta. Eles vão conhecer a Câmara, porque como surgiu, qual é a história desta casa. E aí visitaram, e no antepenúltimo dia, eles elaboram um projeto. Formam um grupo, e eles elaboram um projeto. E no último dia, eles vão apresentar no plenário da Câmara. A gente não sobe lá na Câmara. Eles elegem o presidente, a vice, primeiro, como tudo normal. Sobe lá e dirige, eles apresentam o projeto. Digo para você, Patrícia e Caio, que esse ano, cada ano a gente está vendo que a juventude tem participado mais e tem questionado a qualidade dos debates. A OAB esteve com a gente lá, porque tem a OAB vai às escolas. Então, foram lá acompanhar a gente. Que a gente convida. O TCM esteve lá, em uma dessas aulas, para dizer o que é, como o vereador vai fiscalizar a demanda, aquele dinheiro que é para o seu bairro e não chegou. O que é que o vereador vai fazer, ou a vereadora? Então, nós envolvemos todos esses segmentos, chamando para que essa nossa juventude compreenda. Porque às vezes a gente vai em um local, a pessoa fala que nada, aquilo ali é uma casa de um bocado, não acredito naquilo ali não. Sim. Mas aquela é o que a gente diz, o futuro da cidade passa por ali. Porque se a gente não tem vereadoras e vereadores que vão pensar em uma cidade inclusiva, em uma cidade que tenha a mobilidade urbana funcionando e que as pessoas não precisam, você citou muito bem aí
do transporte, do ponto que não tem e tudo. E quando a gente fala de mobilidade, a gente tem que falar de tudo, da pessoa que anda a pé. Em Salvador, 40% anda a pé, porque não tem dinheiro para pagar uma passagem. É a passagem mais cara do Nordeste, entre as 9 capitais. A gente fala também de Uber, de táxi, de ônibus, de metrô, de BRT, das lanchas, de quem anda de bicicleta, tudo isso é mobilidade. Como as pessoas se deslocam. Então, as universidades têm nos ajudado muito. Todos esses que estão lá e essas têm produzido. Fiquei encantada quando você disse, quando a gente vai lá acompanhar um debate, aquele debate chega nas nossas mãos. E a partir dali a gente vai produzir também leis e melhorar o que tem na casa. Porque a partir dali vem estudos, vem dados concretos. Faculdade de Administração tem a Quali Salvador, uma pesquisa que vê o ar de Salvador, vê a qualidade dos rios. E isso mostra para a gente o quanto nós precisamos ter essa interação com a academia. E esses jovens também que saem da universidade, é necessário ele ter um retorno. Eu digo a vocês, quando eu terminei, eu com alguns outros jovens, nós formamos um cursinho de pré-vestibular, que era um retorno que a gente tinha que dar. Nós demos o nome de Coé Quilombo, no bairro do subúrbio, porque as pessoas falavam, a gente não tem dinheiro para ir, porque os cursinhos eram só no centro, para a gente ir para o centro, e a gente quer estudar. A gente quer ser um doutor, a gente quer ser uma nutricionista, quer ser tudo. E a gente foi para lá. Tem muitas coisas para a gente falar, a gente fica perdido nessas viagens todas. Mas assim, vocês todos, de uma forma muito ampla, saem de situações difíceis, de situações de vulnerabilidade, chegam ao poder, né? E isso muda um pouco o conceito que a gente tem sobre a competência, sobre a habilidade, sobre a falta de estrutura. Precisa ter essa garra, né? Precisa ter essa coragem. Se a gente for estudar um pouco os movimentos, né? As grandes lideranças que estão hoje, nenhuma delas saíram de situações muito favoráveis. A maioria enfrentou desafios que fariam pessoas ficarem pelo caminho e que vocês não ficaram. Tem uma virada de chave para acontecer aí, né, nessas eleições municipais, acho que em quase toda a região metropolitana. Né? Não sei se eu estou errando um pouco, porque o comentarista político é ele, eu estou aqui brincando. Mas tem candidato do PT na região metropolitana toda. Né? Então vamos fazer uma brincadeira. Se fosse eleger aí em Camaçari, Lauro de Freitas, Salvador, como é que seria isso? Na sua percepção, você acredita, vereadora, que estamos hoje, os soteropolitanos de uma forma geral, mas abrindo aí para essa região metropolitana toda, tem essa consciência de que um governo mais inclusivo vai mudar realmente a vida das pessoas, assim como eu trouxe esses desafios de Camaçari, os desafios que a gente vê também em Salvador? Muda e considerável. E quando você traz assim a metropolitana, eu fico entusiasmada. Porque se a gente tem um governo que tem essa conexão com Salvador e região metropolitana, porque Salvador não vai dar conta de tudo. Lauro é aqui vizinho de Salvador. Então, a questão do transporte que tem Lauro também reflete em Salvador. Ou de Salvador reflete em Lauro. Simões Filho está do outro lado. Então, a gente trabalha de forma metropolitana, ou nós não vamos dar conta de grandes desafios. Verdade. Então, isso é um debate que nós realizamos na Câmara e estivemos na ALBA também para fazer essa comissão funcionar, porque tem essa debilidade, aí eu digo isso, em Salvador, em ter essa união, em ter essa leitura, esse entendimento. Trabalhar em rede, né? Em rede, de forma metropolitana mesmo. É necessário. Tem um assunto que nasce em São Francisco do Conde, o outro nasce em Simões Filho, que são os rios Joanes e Pitanga, respectivamente, que vêm em direção ao mar e chegam aqui na Praia de Buraquinho. Então, o nosso município, Lauro de Freitas, é um município foz, é a saída de todo o líquido que é jogado nesse território chamado Lauro de Freitas, ele desemboca no mar através do rio Joanes, através da foz na Praia de Buraquinho. E os bairros de Simões Filho e alguns bairros de Salvador são responsáveis por uma grande parte da poluição que chega até a foz do rio Joanes. É necessário que haja, dentro dessa lógica trabalhar metropolitano. Exatamente, porque Lauro de Freitas não tem condição de resolver um assunto e sofre sozinha nesse momento.
A Embasa é responsável pela gestão da água, ela não se incomoda muito com o que está acontecendo fora da água que ela revende, que ela vende. Ela não se incomoda muito se, a partir do momento que ela faz a captação, se aquela água que está seguindo, se vai ser poluída ou não. Porque ela faz a captação para vender água tratada. Então ela, como diria, lava as mãos na própria água e deixa que o esgotamento sanitário inexistente, que a poluição que é lançada por indústrias e por casas continue sendo lançada, porque não há essa visão. É necessário uma gestão do território e não a gestão do município. Compartilhada. Exatamente. Essa barreira do território, das divisas, não deve funcionar para um monte de problemas. Um deles, outro, é o transporte. A vereadora falou muito bem. Camaçari não tem transporte próprio. Lauro de Freitas não tem transporte próprio. O transporte, ele é intermunicipal. Então, olha só, quando a gente está ali em Portão e se quer ir para a praia de Buraquinho, não tem um ônibus que leve. Você tem que atravessar a rua, atravessar a estrada, que não é uma coisa fácil. Não é uma rua qualquer. Que não é uma rua qualquer e não é uma coisa fácil para qualquer pessoa, para poder esperar um transporte naquele lado. E quem está do outro lado tem a mesma dificuldade para vir para cá. Isso é um exemplo. Em outros assuntos, né, semelhantes que envolvem comunidades, como a segurança e coisas assim, se não houver um pensamento do território, fica difícil gerir. Como é que está a vereadora e os grupos de vereadores da região metropolitana nessa visão de uma gestão participativa aí do território? Pois é, a gente até tentou, teve até uma reunião na Alba, aquele auditório, com alguns vereadores e vereadoras, mas acabou a coisa depois não tendo um desdobramento. Vamos fazer um chamado, então? É importante, não é? Porque não dá para a gente... Porque os todos esses candidatos devem se reunir para formular propostas intermunicipais. Metropolitana. Não tem como a gente não... Até para ganhar a eleição, um precisa do outro. Né? Porque senão vai ficar sempre essa concepção de que... E essa eleição é uma eleição diferenciada para o município, porque é uma eleição com federação. Porque a anterior, a de 2020, não tinha federação. A federação foi em 2022. Então isso muda muito. Muda, que já tem um número de um coeficiente para você poder atingir 20%, senão você não entra. Não tem aquela sobra que era de antes, agora a conta toda é outra. Então, cada período que passa, essa dimensão vai tendo mais complexidade. Então, a gente trabalha em rede, a gente trabalha de forma coletiva, até porque o espaço ali, ele é coletivo. Eu sempre digo, quando eu estou nas atividades do PGP, do Pensar Salvador, que quem está ali não é meu inimigo. A gente sabe quem são os nossos inimigos. Quem defende pautas que acaba afastando a nossa população e aqueles e aquelas que mais precisam. É aqueles que voltam lá, como a gente viu em São Paulo, a questão da fome, para não ter distribuição. A gente está vendo lá o padre Júlio Lancelotti nessa campanha, né? Então, eu falei, esse daí a gente não quer somar. Porque pessoas que querem que o outro morre de fome, isso é muita maldade para a população. E a gente não pode trabalhar desta forma. Mas esses que pensam, que comungam com o que eu estou defendendo, a gente vai ter que trilhar um caminho conjunto, até para a gente se fortalecer. E chegar nesses espaços, eu sempre digo para a gente, usa a palavra brigar, a gente brigar de turma. Olha como o sindicato faz. Quando os sindicatos se unem, eles se fortalecem. Vereadora, nós temos discutido aqui internamente e temos falado também na rede sobre a necessidade de fortalecermos os sindicatos, porque com a reforma trabalhista houve um prejuízo absurdo, né? Eu conheço bem sindicatos porque iniciei minha vida profissional na advocacia me relacionando no polo petroquímico com os sindicatos. Conhecer Rui, conhecer Wagner, conhecer Pellegrino não, porque eu já conhecia antes. Moema e outros companheiros mais nessa disputa sindical. E hoje a gente não vê que preocupação nós poderíamos ter e
e que sugestão poderíamos dar para as pessoas que estão nos ouvindo, para os sindicalistas, os dirigentes, os políticos, os empresários? Que tipo de ideia poderíamos dar? Porque sem o debate e sem o diálogo não se constrói política nenhuma, nem política pública, nem a própria política privada. Se você não conversar, não resolve. Como é que a gente vai fazer? Que ideia você dá, vereador? Pois é, o mundo do trabalho, como você bem trouxe aí, perdeu muita força. Essas reformas perversas foi de fato para individualizar e o trabalhador, cada um. Eu elogio muito alguns sindicatos que eu acompanho, que são sindicatos que têm uma pauta da cidadania. Luta pela questão salarial da campanha, luta, mas não é só essa pauta. Tem sindicatos que nós lá atrás já pedimos e hoje, até hoje, diversas entidades vão lá, batem na porta pedindo apoio, pedindo um carro de som, um material para rodar, e o sindicato atende. Isso mostra, isso é ser um sindicato cidadão. Sim. Se preocupa com a categoria, sim, porque ele não vai resolver o problema da categoria sozinho, se não resolver junto com a comunidade. Sim. Eu sempre faço esse debate no sindicato dos vigilantes. Eu digo, olha, eu vou naquele bairro onde você mora e vocês não vão lá na associação. Vocês têm que ir, porque vocês saem daqui do sindicato aqui, se terminou aqui, vou embora, vou para casa, vou dormir, não. Você demora para chegar em casa porque não tem transporte. Você tem que ir para a associação lutar. Quando não tem iluminação, quando o posto de saúde não funciona, quando não tem vaga na escola para seu filho ou sua filha, quando o CRAS não está funcionando, então você precisa estar aqui também atuando. Não, essa é a luta do sindicato. E para a gente poder dar essa virada, a gente precisa fazer essa luta conjunta. Chamar tanto os movimentos, quem está no dia a dia, que às vezes ficam lá à margem do processo, não luta só aí. Nós não vamos conseguir dar conta de uma dimensão dessa que nós estamos vivendo. É muita coisa. E os sindicatos também, cada um dentro da sua especificidade, que tem que lutar, tem que trazer, tem as campanhas, mas se a gente junta e traz, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho magnífico, o Grito da Água. O Grito da Água a gente junta todo mundo, os sindicatos, as centrais sindicais, as mais diversas, a gente junta a sociedade civil, Igreja Católica, os evangélicos, os terreiros de candomblé, os afoxés, é todo mundo nas ruas. Por quê? A água a gente não pode tratar como uma mercadoria. Sim. Como não podemos tratar o transporte público como uma mercadoria. Sim. Eu pago, então você... Não é isso. O transporte público é uma concessão. Sim. E como uma concessão pública tem que ter a responsabilidade do gestor ou da gestora. Não pode ser assim. Perfeito. Aí todo mundo se junta e vai para a rua no Grito da Água. A gente tem que fazer isso. É isso que o mundo do trabalho, o sindicalismo precisa trazer. Dentro dessa unidade e fortalecer. Porque se a gente consegue trazer todos esses que nós no dia a dia encontramos, o Grito da Água ele é construído bem antes, com diversas reuniões. Então mostra a capacidade. É fácil? Não. Fazer democracia não é fácil. Dá trabalho. Então a gente quer estar em espaços como esse, que a gente defende, luta por democracia, e a gente não vai abrir mão de fazer. Eu digo, eu estou vereadora. No dia que o mandato não for um instrumento da luta, é melhor voltar para dar minha aula e deixar aqui. Então, se eu estou aqui, esse instrumento tem que estar a serviço de quem nos procura. E eu digo que a Câmara é esse espaço que aproxima mais o cidadão, porque está perto de todo mundo. As pessoas, não tem um dia que eu não desço da Câmara que não tem alguém ali na porta que quer desabafar, que quer trazer quer falar alguma coisa, quer xingar, até dizer. É normal do ser humano, né? E a gente tem que ouvir por uma parcela, né, de eleitores, mas é vereador de todos os cidadãos. E tá da cidade. Isso me fez lembrar uma frase que você falou de Pelegrino, e eu lembrei de Marcelo Deda, que foi governador de Sergipe. Né? E eu tive essa conexão trabalhando lá através do deputado Nelson Pelegrino. E numa das posses de Marcelo Deda, eu fui entrevistá-lo e como é que o senhor se sente ganhando a eleição e tal? E aí a frase dele foi, ele tinha 57% de aprovação. Ele disse, agora eu me sinto responsável para governar não só pelos 57 que acreditaram em mim, mas principalmente
para fazer valer, né, o que eu tenho a entregar para os 43 que não acreditaram. Então, assim, qualquer político hoje que é eleito por uma quantidade de votos, ele acaba sendo responsável por toda aquela cidade. Ele não está ali por um grupo. Né? Por isso que é tão importante a gente pensar em quem a gente elege. Né? Porque as pessoas, os candidatos, os pré-candidatos, eles se denunciam, né, o tempo todo. A gente está vendo quem são as pessoas. As redes sociais mostram. Alguém falava no outro podcast aqui que falar do futuro, Lula Maciel falava, falar do futuro é fácil, vamos falar do passado. Então, quem é essa pessoa? Onde ela está? O que ela está fazendo? Que histórico que ela traz? Como ela se comportou em determinadas circunstâncias? Essa pessoa vai realmente ter um pensamento coletivo? É alguém que a sociedade pode realmente considerar confiável? Que pode eleger? Né? Que pode eleger, que pode tomar decisões em função do coletivo? Pois é, essa né? que nós trouxemos, essa que você trouxe, essa que veio, que nos... Nós trouxemos, você me ajudou. Que aceitou nosso convite. É uma que não precisa falar nada do futuro. Ela basta contar um pouco do passado. Entregou sempre em nome da sociedade, em nome de quem a elegeu, em nome completamente de todos, principalmente os mais pobres e as pessoas que estão resumidas a pequenos polos, pequenas comunidades que sofrem mais o impacto do capitalismo. Sempre entregou para essas pessoas o seu trabalho. Muito obrigado. Uma coisa que nós falamos ontem também e que valida aqui a sua presença e a gente vai ter que agradecer, porque eu tenho certeza que suas palavras serão muito bonitas, é o seguinte: sem amor não há como fazer o trabalho político. O que é que você fala sobre isso, vereador? Ótimo, Caio. Eu digo que política a gente tem que fazer com estratégia, com tática e com muito amor no coração. Senão não adianta você estar ali raivosa, você estar ali descontente. O que é que você vai produzir de bom, no caso de Salvador, para 2.400.000 habitantes? Não vai, porque você já chega ali entediada. Aí você vai ter condições de ler, de entender, de fazer um bom debate e de defender. Então, o amor no coração, ele é fundamental. E política é isso, a gente tem que fazer a política com amor. Porque com raiva, com ódio, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Que continua brigando depois que já ganhou a eleição, né? E aí gasta aquele mandato todo, ao invés de dar um resultado. Uma energia ruim, né? Energia ruim. E uma energia ruim, você acaba atraindo outras. A gente tem que atrair o quê? Energias boas. Porque quem espera da gente... Eu não cheguei na Câmara, eu não entrei nessa porta... A porta da frente que eu entrei, não entrei só. Eu entrei porque diversos movimentos e diversas pessoas confiaram e foram lá no dia da urna e depositaram o seu voto. Então, cabe a mim retribuir e fazer com dedicação. Nós realizamos, Patrícia, muitas audiências públicas fora da Câmara, porque às vezes a população não vai até lá, quando diz que não tem um transporte, é porque não tem mesmo. Então, nós é que temos que ir lá onde eles estão. Levar a proposta... né? Exato, levar a proposta, apresentar em uma linguagem bem acessível. Não adianta você falar cheio de termos técnicos, o povo não vai entender nada, e o povo só vai defender aquele orçamento se ele estiver convencido que para resolver aquela situação daquela encosta, ou daquele canal que foi tamponado, que é errado, ou aquela... que está entupido, se ele se unir e se ele chegar na secretaria e cobrar e procurar os vereadores. Então, se ele não entender isso, que esse dinheiro passa pelo orçamento, mas isso não tem nada a ver com a minha vida. Ele tem esse sentimento de pertença. Quer dizer, isso me pertence. Então eu vou lá e vou lutar. E cabe os vereadores e as vereadoras, isso que Caio falou antes, que quem tem a informação tem o poder. E a gente tem que pegar esse poder e deixar o mais próximo possível da população. Divulgar. A população vai escolher. Eu sei que hoje na Câmara, ou em tal bairro, vai ter um debate sobre isso. Eu não quero ir lá, mas eu sei que tem. Então, a escolha que o cidadão ou a cidadã tem o direito de fazer. Mas ele tem que estar sabendo. Porque se a gente não dá esse poder da informação, a gente não vai conseguir mudar essa realidade que está aí. Estamos quase chegando ao fim, mas a gente tem que perguntar sobre o Pensar Salvador,
que está acontecendo sempre, né? Toda semana. E tem um, acho que amanhã, não é isso? Exatamente. Segunda e quinta. Segunda e quinta. Então, quinta. duas vezes por Duas semana vezes vocês por estão semana. fazendo esse trabalho. Já foram realizados 4. O primeiro foi na Senzala do Barro Preto, daquela região toda, que é uma forma que a gente tem que começar mais cedo, escutando algumas lideranças e distribuindo também. As pessoas podem entrar e dar sua sugestão, o que quer para aquela região. O segundo foi em Tapajipe, foi também muito... Aí cada um vai tomando mais um volume. O terceiro foi no Cabula 6, mas que compreende os 22 bairros daquela região. E essa semana foi no Clube 2004, pegando ali, denominando de Orla 1. E amanhã vai ser Pau da Lima e toda essa região ali, Novo Marotinho, também para escutar a população. E segunda-feira vai ser em Cajazeiras. E isso a gente faz, é uma forma de quê? De ouvir a população. Porque todo gestor, quando chega ou gestora, ele tem que preparar o PPA, o Plano Plurianual. Vai ser da cabeça dele? Não vai. O compromisso que ele teve, o programa que ele encaminhou para o Tribunal Regional Eleitoral, se ele não cumprir, que bom que os órgãos de controle estão fiscalizando, ele pode ser penalizado. O seu mandato também pode sofrer consequências. Essa alteração foi muito boa. Foi muito boa. Então é importante ele já construir agora, ouvindo e já trazendo essas propostas para depois encaminhar para o Tribunal Regional. Não é mais, né, aquela autoridade de cima para baixo, né? Uma coisa compartilhada, né? Não desce igual abaixo. A gente está em julho, acabamos de passar pelo 2 de julho, inclusive tivemos a cobertura do Caio Marques. Eu estive lá, muita gente, hein, vereador? Muito, eu nunca vi um 2 de julho. É o terceiro ano que a gente faz essa cobertura. O terceiro ano com Lula aqui na Bahia. É o terceiro ano, né? O Orlando do Sindai sempre estava fazendo esse material com a gente. Esse ano também fez, mas teve a participação do Caio. E com certeza esse ano foi muito diferente, né? Muitos grupos populares. Eu acho que a consciência das pessoas está vindo cada vez mais assim à tona. E a gente está falando de independência da Bahia, a gente está falando de eleições municipais, né, um chamamento aí para pré-candidatos da região metropolitana, e está falando da perspectiva de eleição de um prefeito na capital do PT, o que não tem sido muito, não é a cultura, né? As pessoas inclusive batem muito isso, né? O PT não ganha na capital, o PT não ganha na capital. É uma coisa que a gente escuta falar e que às vezes tem coisas que se fala tanto que se questiona. Isso pode ser um fato ou pode ter sido questões históricas? Como é que a senhora percebe esse ano? Esse ano o PT está fortalecido, consciente, enquanto partido, enquanto pré-candidatos que existem, né? E a população também está consciente de que não ter já eleito um candidato do PT foi um prejuízo? A senhora acha que a população já vê isso? Já entende essa necessidade? Eu percebo que sim, viu? E o 2 de julho é um marco, porque tem o Bonfim que dá a largada, e o 2 de julho é onde você vai consolidando, que é a independência do Brasil na Bahia. Eu, como governador Jerônimo, pedi ao presidente Lula, que vai pedir, já encaminhou para o MEC, solicitando também para uma disciplina para discutir, para entender o que foi a batalha do 2 de julho. Isso é bom. Sim, vai entrar nos livros de tarde. Pois é, se a gente não conhece a nossa história, a gente não tem como ir para frente. É o que Sankofa nos ensinou. A gente tem que buscar a nossa memória, um provérbio, a nossa história, os nossos ancestrais, para a gente afirmar o nosso presente e a gente prospectar o nosso futuro. Senão a gente não vai tão longe. E o presidente Lula, quando ele vem, foi aquele entusiasmo, viu? O povo tem um amor, uma paixão por Lula, de si ali, Lula em cima daquele carro, e o povo atrás, gritando, uma multidão. Até a hora que ele desceu, que ele foi para Recife, né? Que é entregar lá Minha Casa Minha Vida, e mais era uma multidão ali. E ali foi um momento que marcou também o lançamento também das campanhas de rua. Sim. Porque não pode também, agora o PGP, o Pensar Salvador, não pode ter ato de rua, é fechado. Por isso que está sendo nesses espaços. Até a convenção, porque a eleição mesmo só a partir do dia 16 de agosto.
é o que determina a lei eleitoral. E nós evoluímos, no caso do PT, a federação, que é o PT, PCdoB e PV, e teve o nome de Geraldo, que é do MDB. Então, o Geraldo é uma pessoa que eu também conheço, que eu convivi com ele, os mandatos dele na Câmara. Foi vereador quantas vezes lá? Quantos mandatos? Geraldo foi 4 mandatos. 4. E ele presidiu a Câmara por 2 vezes. Então, é uma pessoa que conhece também Salvador. E vocês viram a pesquisa que já saiu depois da vinda de Lula, ele já projeta maior. Então, o candidato adversário caiu, que estava com 67, foi para 50, e Geraldo já sobe. Então, a partir do momento da campanha de rua, isso vai crescer. Porque na campanha anterior, que a gente tinha uma candidata do PT, que eu sempre chamo de Major Denise, ela agora é tenente-coronela, né? Nós fizemos uma campanha em cima de carro por causa da pandemia. A gente não fazia isso que a gente gosta de fazer, do corpo a corpo. E agora nós vamos fazer com Geraldo Júnior. Então, são desafios, são. Quando as pessoas me perguntam, o candidato que está aí, o atual, ele é imbatível? Eu digo, não existe candidato imbatível. Porque se fosse assim, Wagner não seria governador da Bahia 2 vezes. Sim, sim. E deu uma larga. Quando saiu era com 3%. Sim. Pior, Rui também. E agora é Jerônimo. Todo mundo dizia que era um João ninguém. Eu acho que ninguém essa foi conhecia. A eleição que mais prova isso. Pois né? que ninguém conhecia e cadê? Teve a virada. Não, e hoje é o governador. E o grupo era. Quem estava do outro lado era o próprio. E eu falei, a nossa caminhada é com um grupo político. Então a pessoa que melhor representa vai estar ali. Mas não é uma campanha só de um. É desse grupo que está aqui, que acredita nessa transformação, que, como a gente tem dito, dá para ser diferente, Salvador. Bom, então vamos deixar o convite aberto aqui. Vamos. Para todos os pré-candidatos, inclusive, né? Convite, pré-candidato a prefeito e a vice, que a gente gostaria também de recebê-los aqui. Mas tem uma coisa que aqui está matutando, meu cérebro aqui está rodando, é o seguinte: nós fazemos parte de uma mudança da mídia, né? Esse local aqui é a prova em conteste de que a mídia mudou. Ela era dentro de palácios e hoje pode ser em qualquer lugar. Pode ser onde a gente achar que deve. Pode ser onde... Abre o microfone e vamos falar. Pode eleger. Então é aqui que vai ser. Então, aqui a credibilidade local que as pessoas constroem na vida faz diferença. Mas olha só, Patrícia. A vereadora está falando, é necessário ir para a rua, é necessário ir de porta em porta, é necessário ter a caminhada, ter a... Ou seja, é fora daqui. Então, se é fora daqui, nós vamos continuar fazendo o quê? Fazendo convite. Então, aqui, o local de convidar é aqui. Porque aqui atinge uma quantidade maior de pessoas. Maior quantidade de pessoas irão para os eventos do sindicato, irão para os eventos dos vereadores, irão para os eventos das associações, porque a associação, o sindicato, etc., não consegue fazer isso na mídia. Essa mobilização, a gente está aqui, a gente está, olha, pelo Instagram o tempo todo, né? Eu acho que a produção também, a assessoria que está acompanhando, que a vereadora está assistindo. Nós estamos pelo YouTube. Olha como você está bonita aí, Caio, com essa camisa verde aí. Olha só. Estamos ao vivo. Isso faz uma diferença, né? Porque antigamente, talvez você tenha essa experiência toda, por exemplo, antes da pandemia, a campanha de rua fazia toda a diferença. Na pandemia, se precisou muito disso. Nós acompanhamos muito a campanha da Major Denise. Tem uma história aí muito engraçada de um áudio de uma telespectadora nossa que assiste, ela manda um áudio falando da Major Denise. Assim, de uma forma tão incrível, eu mando esse áudio para a Major. E hoje essa telespectadora, que nem era envolvida na política, mas é uma mulher negra, liderança dentro de igrejas, ela vai trabalhar. Ela está na Secretaria de Educação ou na Secretaria de Mulheres e tal, e se envolve com a Major Denise. A Major pega esse áudio, usa na campanha, e foi uma coisa linda. Por quê? Porque a participação das pessoas através da internet. Imagina quantas pessoas não estão agora no YouTube. Obrigado, gente. Se inscrevam aí. Quantas não estão pelo Instagram, dentro dos aplicativos? Imagine que estamos em mais de
eu às vezes fico pensando, estou falando verdade, mas é verdade, porque mudou tudo. São mais de 2.000 aplicativos. Pois é, demora até pra gente entender. Pois é uma panfletagem eletrônica. Uma panfletagem eletrônica. Que a rede grande, aquela que tem a bolinha. Meu diretor técnico. Ela não faz isso. Não, olha o que ele fez, ó. Ele mudou a tela e colocou todos os apps que a gente tá, olha. Eu tava falando, aí a direção técnica já fez isso, ó. Olha o que a tecnologia faz. Cada app desse aqui distribui nosso canal. Então a gente está chegando na Bahia inteira. A gente teve em Rio de Contas gravando. E o pessoal tá lá. Uma coisa engraçadíssima que aconteceu, eu fui a São Gonçalo, aqui, depois de feira. Pestinho. Acho que na quinta-feira, tá? E eu entrei numa loja, adoro entrar no interior, vou comprar coisinhas e tal. Quando eu entrei, a moça falou assim pra mim, eu lhe conheço, você tem um rosto muito conhecido. Aí eu gelei assim, comecei a perguntar as coisas, eu conheço a sua voz. E ela assiste a TV Sempre por um aplicativo. Aí eu falei, eu sou jornalista e tal, você assiste qual canal? E tem lá um aplicativo vendo a gente. Então, é muito importante sua presença aqui hoje, no sentido de esclarecer também quem está em casa assistindo televisão. A televisão foi muito democratizada. E quando eu falo televisão, eu já falo de audiovisual como um todo. Sim. Não é porque o Instagram virou a televisão da gente, o YouTube virou a televisão da gente. Então, nós, enquanto jornalistas, precisamos muito que os políticos entendam que não é mais só as emissoras abertas, não são mais apenas os grandes jornais ou os grandes nomes nacionais do jornalismo que influenciam a tomada de decisão do eleitor. Nós estamos todos os dias chegando na casa das pessoas, a maioria desses eventos que você falou, o Grito da Água, o Orlando cobriu todos eles, então tudo isso a gente faz chegar na casa das pessoas. Então é muito importante esse respeito que você tem, a gente já convidou algumas pessoas, não deram bola pra gente, né? Mas aí Marta fez. Mas elas virão, vão se render. Virão, claro. Vão se render. E olha quem está aí, Rádio Trabalhador. Então a gente queria te agradecer. Né? A gente sabe da sua agenda, é muito difícil a assessoria, a gente apertando ali, tem que trazer. Você disse sim de primeiro, mas quem faz a agenda é o assessor. Pois é, aí né? E como é que encaixa aí aqui, hoje de manhã eu mandei para ela disse, oi Caio. A pessoa já está acertando com Patrícia. Aí eu peguei e mandei pra pessoa que estava me acertando comigo. E haja pressão. Foi sim pra mim também. E haja pressão. Então a gente queria realmente agradecer. Grande vereador, grande companheira. Muitos anos aqui, viu, Patrícia? Muitos anos. Obrigada, vereadora. Que bom, viu, Patrícia e Caio, e toda a equipe que está aqui. Eu que agradeço. Eu adoro. Eu fiz o curso também de radialismo. E adoro, a gente está sempre nesse bate-papo, nessa conversa. Fiquei feliz quando você trouxe narrou aqui, em Feira de Santana, como uma pessoa reconheceu a voz, que a voz marca, né? Sim. E se a pessoa assiste o canal, então já vai assimilando ali sua voz. Sim. E aí quando juntou a voz e veio a fisionomia, isso trouxe essa... E é isso que nós precisamos fazer. Todo o que a gente puder, de dar mais capilaridade, e aí sempre eu digo que o governo federal tem que fazer mais esses investimentos em tudo para a gente possibilitar, porque isso que a gente está fazendo aqui, vocês estão fazendo aqui, isso muda tudo numa viradinha. Então, ou a gente também entra para valer e com apoio, ou nós vamos ficar em outra era. E aí a gente já sabe, a gente não vai dar conta de andar como era antes na cidade inteira para fazer. Então a gente alcança uma parte. E quem vai alcançar a outra? Os meios de comunicação. Tudo isso que nós estamos falando aqui. Por isso que eu sempre que recebo convite, eu venho, as pessoas me convidem em outros bairros, eu vou. A gente está aqui, tem uma rádio de poste, você vem, vou, sim. Porque é ali que a gente também vai interagindo. Sim, é a panfletagem. E vamos construindo, que a gente não vai conseguir alcançar. Não. Então eu quero agradecer a rede sempre atuante, sempre presente em todas as atividades de rua que eu estou. A rede sempre está lá. A TV do Trabalhador também mostrando. Tem Orlando, tem Edmilson, né? Que vem todo mundo aí ajudando. Todo mundo. E tem Patrícia, que também está sempre nas atividades. Eu estou falando muito sempre. Vocês já entenderam, né? Para a gente fazer o link. A publicidade. Eu quero, sempre presente também. Eu quero, então é uma honra que você dê um abraço
ao pessoal do Sindivigilantes. Dou sim. Porque eu fui gestor de uma das empresas e tive interação muito grande com o Sindicato dos Vigilantes. Boa Aventura. Boa Aventura, eu tive uma experiência, aprendi. Agora o presidente é Paulo Brito, 2 grandes companheiros. Sim, eu conheci Paulo Brito também, conheci. Manda um abraço para eles. E a sua base sindical, diga que os microfones aqui da Rádio do Trabalhador e as câmeras da Rede TV, da Rede Sempre TV, estão disponíveis, viu? E seus colegas, seu irmão, que para nós seria uma honra receber. Nossa, nem pensei tão alto. Não, mas eu penso. Vamos lá, se jogue. Eu penso, porque trazer Jerônimo aqui seria excelente, né? Numa vinda qualquer. A gente tem que sonhar, viu, Patrícia? Nosso sonho tem que ser bem alto. Eu vou falar, eu pensei em trazer o vice-governador, né? Aquele pré-candidato, prefeito. Geraldo, agora trazer o governador do estado, eu não sei, mas pronto, tá feito o convite. Daqui a pouco a gente convida o Lula pra vir pra cá, tem uma passagem dele por aqui, a gente pede pra subir, isso pode acontecer, né? Eu tava tentando achar aqui um print que eu tirei de um e-mail essa semana. Não sei se eu vou achar. Sim, Sindivigilantes. Isso. Olha, então, parabéns para eles, tá? Porque foi o primeiro sindicato. Eu não posso deixar de agradecer com todo o meu carinho ao Sindai, né? Que foi o sindicato que me abriu as portas através do companheiro Orlando, para o único sindicato para quem eu já prestei serviço hoje remunerado, digamos assim. Então, Nadilene, Gregório, todos eles, para mim, assim, são pessoas que me deram muito apoio e me dão apoio até hoje. Mas de todos os outros sindicatos, esse aqui foi o primeiro que mandou um e-mail para a gente pedindo para vir aqui. Sim. Olha que a gente vai atrás dos sindicatos todo dia. E eu recebi o e-mail dele, deve ter uns 4 dias, né, que foi Misael Rosa de Almeida. Então, os sindicatos estão olhando para a gente. Né? Claro. Eu acho que isso é muito forte, essa construção jamais seria feita por mim sozinha, né? A Sempre tem 12 anos, a Rádio do Trabalhador tem 4. Se a gente observar o tempo que a Sempre leva para se desenvolver perto do tempo que a rádio leva, o grande diferencial é o coletivo, é a comunicação colaborativa, né? É o dizer assim, olha, vem pra cá, me ajuda. E a primeira pessoa que chega é Orlando, então eu sempre digo isso, eu não tenho condições de levar nenhum sonho da Rádio Trabalhador adiante se eu não tiver alinhada com Orlando, porque nasceu dentro do nosso coração isso junto. E aí outras pessoas abraçaram, né? Sim. Edson Valadares, uma pessoa que eu admiro há tantos anos, meu Deus. Né? Tem mais de 10 anos que a gente dialoga sobre comunicação e a gente está conseguindo fazer algumas coisas. Caio já me deu muita bronca. É um dos responsáveis, junto com o contador, por eu não desistir. Porque assim, vontade de parar não faltou, né? Não, motivo, aliás. Vontade eu não tinha, mas às vezes as pressões eram muito grandes. E aí você precisa desses empurrões. Então, os sindicatos são muito bem-vindos aqui. Essa televisão hoje, ela está nessa amplitude que está. Também graças a esse apoio de todas as pessoas. Leninha da CUT também, que sempre permitiu que a nossa televisão transmitisse. Trazer Leninha aqui também. Com fé em Deus. Nelson Santos. Então, eu queria fazer um agradecimento agora eu vou ter que fazer, eu sei que a gente já está acabando, diretor, mas eu também quero agradecer às entidades privadas. Ah, sim, tá. Por quê? Claro. Porque muitos empresários cooperaram para que a gente chegasse aqui. Muitos anunciantes de R$100, de 250, né? Então, assim, uma rádio pequena, uma TV pequena, de R$1.000, de 2.000, tive pessoas que acreditaram, não por uma questão política, mas por uma questão de desenvolvimento econômico, que não deixa de ser uma percepção política. Precisa se gerar emprego. Então, Lauro de Freitas, nós estamos sediados em Lauro de Freitas, para quem está nos assistindo aí de qualquer lugar do Brasil, é um polo muito grande. De serviço, de turismo. Né? Eu amo esse município de paixão. Um abraço aí para Moeminha. Nossa prefeita Moema. Ó. Beijo. Não veio aqui ainda, né? Beijo, mas vai vir o Rosalvo, Moema, Nath, virão todos. Então, assim, aqui é a nossa casa. Então não tem como a gente não falar desse lugar. Tem uma coisa, né, que Edinho fala assim, de forma brilhante, que eu fiz a pergunta... Edinho é sociólogo. É sociólogo. Lá na Câmara, um projeto que ele pediu, Dia do Sociólogo, já é lei no município de Salvador. Nossa! Pedido de Edinho. Parabéns! Parabéns para Edinho, parabéns para a vereadora. Mas eu perguntei assim, Edinho, há algum tempo isso, foi num PGP,
ele estava organizando o PGP daquele Lauro de Freitas e eu fazia parte da equipe de produção das audiências, né? E aí eu perguntei, por que que o PT tem uma certa dificuldade com o meio ambiente? Aí ele me explicou, é porque a corrente do PT, a corrente política do PT, a filosofia política que o PT adotou na sua forma, Constituição, do produtivismo. É você dividir o resultado da produção. Então, não a visão aí do Partido dos Trabalhadores não é de diminuir a produção, é de aumentar a produção. É por isso que há um choque, há um conflito nessa área ambiental que Lula está derrubando dessa vez, nesse governo. Já, e dentro agora. do PT também, já Isso. tem a Secretaria Nacional de Meio Ambiente, a SMAD, Sim, tem a sim. estadual, que é a nossa secretária Beth evolução, Wagner, né? Pois é. E na toa que Lula trouxe a COP30 Sim, em 2025, né? Vai acontecer no Brasil, toda essa situação que nós estamos passando. Pois é, se na poluição já há essa E nem deu tempo a gente possibilidade, falar da questão das desafetações, mas fica para um outro Fica momento. para o próximo. A gente está chegando ao fim, pode eleger acabando, com muita vontade de continuar batendo esse papo, mas tem que correr, né? Que o povo não para, tem que correr, a correria tem que continuar. Gente, muito obrigada, agradecer a DJR TV que está aqui com a gente, fazendo toda essa transformação técnica. Você que não baixou ainda o app, faz isso agora, faz que você não vai se arrepender. Baixa aí, DJR Espaço TV, baixa no Play Store. Eu vou dar a senha, posso falar logo aqui ao vivo? Por favor. Posso falar, né? Sempre TV login e Sempre TV senha. Olha, nós temos aí E você estará 1000 sempre acessos. Conectados. Olha, são 1000 acessos. Nós patrocinamos aí através da DJR 1000 assinaturas. Então, enquanto tiver assinatura, você vai Gratuitas. conseguir acessar. São 1000 assinaturas. Eu espero que acabe logo. Então, corra, baixa aí, vocês estão aqui, DJR TV, e acessa com login Sempre TV e a senha Sempre TV. São 1000 assinaturas patrocinadas pela DJR e pela Rede Sempre, tá bom? Beijo no seu coração, a gente se vê no próximo Pode Eleger. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Gente, foi massa. Foi ótimo. Valeu, companheiro. Adorei também, viu? Foi muito Vocês bom. dois.